hoje, eu quero que você abra a tua Bíblia em João capítulo 4, e nós vamos falar do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Essa é uma das histórias mais fascinantes e que eu já preguei aqui algum tempo na igreja, e sempre quando eu estudo essa mensagem, sempre quando eu paro para me debruçar, é algo tão profundo. Nós podemos tirar várias lições nesse encontro. E na semana passada nós olhamos muito para as atitudes de Jesus, é claro, mas de Zaqueu também, o coração dele, a maneira como ele se entrega. E eu creio que hoje nós vamos aprender muito com Jesus a respeito do que é ser um testemunho de Cristo, do que é falar dessa mensagem para os quatro cantos dessa cidade, dessa nação. E eu creio que você vai sair daqui nessa manhã encorajado a pregar o Evangelho, a falar das boas novas a todo canto. Amém, meus irmãos? Vocês estão preparados aí para ler uma série de versículos comigo? Nós não vamos ler o capítulo todo, né? Nós vamos ler uma parte, vamos nos debruçar sobre essa parte do texto, mas nós vamos ler do versículo 1 ao 19, depois vou ler do versículo 39 ao 42, nós vamos gastar aqui 2 minutos e meio para lermos todos esses versículos, eu já contabilizei, tá bem? Fique tranquilo. Então acompanhe lá, João capítulo 4, versículo 1. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Diga assim comigo, era-lhe necessário passar por Samaria. O versículo 5 continua: assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço e se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar a água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água para jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com que agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Versículo 39, você vai descer um pouco mais ali, descer alguns versículos, nós vamos ler do 39 ao 42. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, creram em Jesus por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. E ele ficou 2 dias. Por causa das suas palavras, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Amém? Essa história é maravilhosa, essa história é tremenda. É a história onde nós encontramos também ali no versículo 24, o diálogo dessa mulher com Jesus a falar sobre a adoração no Monte Gerizim, no Monte Sião. E Jesus fala que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós vamos encontrar tantos recursos, tantas coisas que Jesus, tantos ensinamentos, mas eu quero me ater ao início, nesses versos que eu mencionei, e depois pensar alguns versos que também estão nesse texto, que são importantes para que entendamos tudo que Jesus quer fazer e quer ensinar naquele momento. Jesus está diante de uma mulher, diante de um povo, diante de um território que por si só já eram obstáculos, que em nada
colaboravam para que Jesus tivesse esse encontro. Esse encontro, naturalmente, pensando naturalmente, não teria como acontecer se Jesus não tivesse uma agenda celestial, se ele não tivesse uma perspectiva que vem dos céus. Nada colaborava, o território, encontrar uma mulher, a situação cultural dos dois povos, nós vamos perceber isso, mas essa história revela, quando a gente vai estudando os detalhes, percebendo o contexto, o coração amável e cheio da graça de Jesus, o quão ele ama as pessoas, o quão o seu coração é voltado para aquelas pessoas que parecem ser as menos importantes. Nós vamos perceber um Jesus que em João capítulo 3, no capítulo anterior, se conecta e fala de novo nascimento com um doutor da lei, com um líder do Sinédrio, um homem rico, um homem abastado, um homem com muito conhecimento, mas que precisava nascer de novo. Jesus se conecta com esse homem, fala a respeito do novo nascimento para ele, mas nós vemos Jesus daqui a pouco ali, naquela região da Samaria, falar com uma mulher simples, uma mulher com uma vida reprovada por conta de todas as situações que acontecem ali, estão a acontecer, uma mulher que por si só, nós vamos perceber, já era rejeitada no contexto da época, porque esse Jesus se conecta com todos. Ele se conecta, como nós dissemos na semana passada, com ricos, com pobres, com marginalizados, com pessoas que estão em evidência, porque o seu amor, a sua graça está disponível a toda e qualquer pessoa. Esse é o Jesus que nós vamos estudar e vamos ver mais sobre ele nesse texto. Jesus vai nos ensinar, de fato, o que é ser uma verdadeira testemunha de Cristo. A gente encontra aqui nos primeiros versos, versículo 1 a 3, fala: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais para a Galileia, porque se você voltar um pouco mais, no início de João, ele faz o seu primeiro milagre em Caná da Galileia. Ele transforma a água em... É o seu primeiro milagre, a sua primeira operação pública de milagres de Jesus, e ele volta novamente para aquela terra. Mas por que Jesus fica sabendo do que está acontecendo? Ele fica sabendo que naquela região, Jesus está numa região tensa, onde o próprio João Batista pregava, onde foi o púlpito de pregação ali no deserto, na Judéia. E nós sabemos o que acontece com João Batista, ele é preso, ele é decapitado, tem uma tensão nessa região. Jesus está a iniciar o seu ministério. Jesus, em João capítulo 2, purifica o templo ali em Jerusalém. Ele é uma pedra no sapato dos religiosos, daqueles homens que estavam negligenciando o templo do Senhor e fazendo da casa do pai dele um lugar de comércio, um lugar de extorsão. E os próprios sacerdotes e fariseus participavam dessa malandragem, dessa ganância. Eles transformaram o templo do Senhor num lugar de adoração por um covil de ladrões. Jesus questiona, Jesus é uma pedra no sapato, há uma tensão. Os fariseus, a gente vai perceber que em todo o Novo Testamento são aqueles que resistem à pregação de Jesus, eles são contrários, eles estão o tempo todo buscando uma forma de colocar Jesus em uma enrascada para prendê-lo, para matá-lo. E Jesus sabia que essa não era a hora dele passar por essa situação. Ele está no início do ministério, e ele sabiamente, como ele disse em Mateus capítulo 10, quando envia os seus discípulos, ele fala: vocês precisam ser prudentes como as serpente, e mansos como a pomba. Vocês precisam ser prudentes, tem hora que vocês vão ter que sair de cena. Jesus saiu de cena em alguns momentos. Tem hora que vocês vão ter que ser firmes, como eu fui lá no tema. Tem hora que o mais prudente é realmente sair daquele lugar, daquela situação. É isso que Jesus está a fazer, sair de uma situação de tensão, que poderia gerar algo desnecessário. Ele foi sábio, porque Jesus era sábio, meu irmão. Jesus tinha toda a sabedoria, ele percebe o contexto, e ele sai daquela região de tensão, ele vai em direção à Galileia, cerca de 200 quilômetros para cima. Jesus está a caminhar com os seus discípulos. Jesus sai da Judéia, um lugar, a Judéia significava louvor, são cidades abençoadas, é onde Jesus nasceu, em Belém. São cidades de um povo com uma procedência em Deus. Vai para Galiléia, a região onde ele passa a maior parte da sua vida, um território onde ele cresce como homem, e ele volta para essa região. Mas a Bíblia fala em João capítulo 4, que era necessário que Jesus passasse pela Samaria. Outras versões falam: no caminho
teve que passar por Samaria. E aí você pode até pensar assim, mas ele só tinha essa opção. Não, Jesus tinha 3 opções pelas quais ele poderia optar nesse percurso. Ele podia ir pelo outro lado do Jordão, porque a Samaria nós vamos perceber daqui a pouco o que é essa cidade, o que representa essa cidade na época de Jesus. Mas Jesus tem uma agenda celestial, Jesus tem algo para fazer naquela cidade que é mais importante do que todas as outras objeções, os obstáculos que se levantavam. Jesus tem que passar pela Samaria. A Samaria representava na época de Jesus um povo rival. Historicamente, os fariseus, eles eram um povo, uma segunda classe para os judeus. Jesus está numa cidade, próximo de uma cidade, onde os seus discípulos, por certo, foram comprar alimentos, porque o texto fala isso. Jesus chega a uma cidade, daqui a pouco os discípulos vão para comprar alimento, porque eles estão com fome, a cidade, o vilarejo chamava Sicar. E o significado desse vilarejo é a cidade dos bêbados. Isso já pode por si só trazer uma ideia da reputação dessa cidade, do povo que ali residia, talvez. Eu não conheço a história de Sicar. Mas Jesus está num território de inimigos, num território onde havia uma rixa. Jesus poderia não passar por ali, mas Jesus não caminha por vista, Jesus não caminha com a visão terrena, ele tem uma agenda de Deus, ele está conectado com Deus, e ele passa por um lugar onde havia muito sincretismo. A Samaria, ela é proveniente, a gente olha um pouco para trás para entender um pouco de onde vem esse povo, de onde vem tanto ódio entre os judeus e os samaritanos. Mas a gente consegue entender isso quando a gente volta um pouco para trás, em 931 a.C., quando morre Salomão, o reino do norte se divide com o reino do sul, 10 tribos vão para o norte, 2 ficam no sul, Benjamim e Judá, e ali a tribo de Judá, da onde vem a linhagem de Cristo. Mas no reino do norte, essas 10 tribos, elas se dividem, elas começam a viver ali, independentemente das tribos do sul. O rei Onri designa a cidade de Samaria como capital. E ali, cerca de 400 anos antes de Cristo, no Monte Gerizim é feito um templo em substituição ao templo que havia em Jerusalém, e o povo samaritano fala, é aqui que o nome de Deus vai ser adorado, é nesse lugar que nós não vamos mais nos misturar com o reino do sul. E ali começa essa divisão, começa essa discórdia, quando em 722 o rei Sargão II leva o povo do reino do norte para a Síria. Eles são agora um povo cativo, um povo que se torna escravo dos assírios. E aí o que esse imperador assírio faz é começar a trazer muitos povos pagãos para se misturar ali com os samaritanos na Samaria. E ali começa muita adoração a deuses pagãos. Se você vai estudar segundo a Reis capítulo 17, alguns textos segundo a Reis, você vai perceber que a invasão dos assírios sobre o reino do norte traz muita idolatria, muito paganismo. Esse povo começa a se misturar, a casar com mulheres que adoravam outros deuses, há muita mistura, há muito sincretismo, e esse povo começa a se desviar dos caminhos do Senhor. E isso gera uma aversão pelos judeus, que mais tarde também são levados pelos babilônios, mas há uma revolta muito grande, porque no final do século II, um governador judeu destrói o templo em Gerizim, que tinha sido construído pelos samaritanos. Isso gera mais ira, revolta, indignação, e Jesus está nesse contexto, Jesus está nesse momento a lidar com essa revolta, ele sabia de todas essas diferenças. Neste lugar que Jesus está entrando, nessa cidade, os judeus rejeitavam os samaritanos. Os líderes judeus chamaram o próprio Jesus de samaritano para lhe ofender. Eles não xingaram, eles falaram, você é um samaritano, sai daqui, seu samaritano. Era um palavrão. É a mesma coisa de me chamar de corintiano, quase. Ou benfiquista. Vou brincar, eu não sei ainda para quem eu vou torcer. Alguém vai ter que me contar. Eu vou ser adepto de qual equipe? Eu estou sendo adepto, estou meio assim. Quem está a ganhar aqui? Mas era como uma ofensa. Os próprios samaritanos não permitiram ali em Lucas capítulo 9, versículo 53, que Jesus não passasse na Samaria. Seus discípulos. Havia uma indignação, meu irmão. Havia tantos motivos para Jesus não estar e para Jesus não ter um encontro com aquela mulher naquela cidade, naquele poço.
A gente viu isso, nós lemos, né, que em João, no versículo 9, capítulo 4, versículo 9, nós lemos que os judeus não se davam com os samaritanos. Mas Jesus, o seu amor, a sua graça quebra todas as barreiras culturais, religiosas, todo o ódio, toda a rivalidade que existia entre esses dois povos que têm sua essência em Deus, mas que estão distantes, que estão rompidos por conta de tanta briga, de tanto sincretismo religioso. Jesus rompe tudo isso porque havia um propósito maior, havia uma agenda celestial no seu coração. Embora essa Samaria representasse um lugar de fracasso, de divisão, de confusão, de rebeldia, de incredulidade, são todos esses os nomes de Samaria. Uma cidade que virou, um povo que virou as costas para Deus, um povo que rejeitava parte das escrituras, porque para os samaritanos somente o Pentateuco era válido, eles rejeitam todas as profecias dos profetas, eles praticamente quase que rejeitam a vinda do Messias, porque eles rejeitam muitas profecias dos profetas messiânicos, eles não aceitavam. Um povo completamente misturado. A Samaria, porque não podemos dizer, representa esse mundo que nós vivemos. Um mundo com mistura, um mundo onde há um padrão de pensamento, onde há tanto sincretismo religioso, onde há tanta desinformação, onde há talvez há tantas coisas que nos colocam em confusão com relação a servirmos Deus ou não. Havia isso nessa terra. 1 João 5,19 fala que esse mundo jaz no maligno. Mas como testemunhas de Cristo, esse é o tema do nosso ano, testemunhas de Cristo entram em Samarias. Testemunhas de Cristo entram em lugares onde naturalmente não há condições ou perspectivas para que você entre. É isso que Jesus faz. Ele nos chama a entrarmos em alguns lugares, a tocarmos algumas pessoas que, por certo, não são aquelas que aparentemente são as melhores. Jesus nos chama a irmos a Samaria. Testemunhas de Cristo vão a Samaria. Rompem com preconceitos, com barreiras. Mas você pode pensar, não, deixa... Já tem os líderes de célula, pastor. Já tem o Gil, deixa ele lá, ele está cuidando tão bem o que eu vou me envolver com... Deixa o pessoal da oração, da intercessão, deixa o pastor Wagner fazer isso. As testemunhas de Cristo vão a Samaria. Qual é a tua Samaria, meu irmão? Será que as diferenças culturais, e nós estamos numa terra com muitas bandeiras, né? Estamos numa nação, mas nós encontramos a andar pela rua muitas línguas, muitos idiomas, sim ou não? Às vezes eu ando aqui pela Ria de Aveiro, escuto alguns idiomas que eu não sei nem o que é. Não sei, meu Deus, não sei nem o que está a falar. Vários povos, várias raças, várias línguas. Qual é a nossa Samaria? E o texto continua. No versículo 6, diz ali, havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço e se deu por volta do meio-dia. Alguns estudiosos falam que também poderia ser às 6 da tarde, mas o texto fala ao meio-dia, mas o texto fala que Jesus estava cansado, Jesus estava com fome, fugindo de uma tensão, e no caminho dele está a Samaria. No caminho dele está uma cidade odiada pelos judeus. No caminho dele está um povo que lhe traria um certo desconforto, há um lugar desconfortável para estar. E via de regra, meu irmão, eu e você, para que nós possamos ser testemunhas de Cristo, nós temos que sair da nossa zona de conforto. Nós temos que sair daquele lugar aconchegante.
Sabe, tem uma pergunta que é muito perigosa que você pode fazer para uma pessoa. Ela é muito arriscada. Ela é muito comum de ser feita, a gente faz de qualquer jeito, de graça mesmo, a gente fala isso para as pessoas, mas esses dias eu vi até um vídeo onde fizeram uma brincadeira sobre essa pergunta, e que foi muito divertido, mas a pergunta é essa assim: como que você está? Está tudo bem? E via de regra as pessoas falam: não, está tudo bem, está tudo jóia, às vezes não está nada bem, você quer chorar, você quer pular no precipício ali, alguns, né, Mas esses dias eu estava passando um vídeo no Instagram e fizeram uma brincadeira, uma piada com essa pergunta. O rapaz pergunta para uma menina: está tudo bem? E ela vira: não está tudo bem. Daí ela fica por 1 hora falando todos os problemas dela, todas as lutas. E ele não esperava isso, que ele estava com pressa, tinha tanta coisa para fazer, sabe? Mas essa é uma pergunta complicada, difícil de fazer, porque a resposta a essa pergunta pode vir acompanhada de muito trabalho. Pode vir acompanhada de muitas horas gastas, de conversa, de orientação, pode te fazer dormir algumas horas a menos. A resposta a essa pergunta, que é tão delicada, às vezes vai te trazer demandas duras de você ter que lidar, mas testemunhas de Cristo não têm medo de fazer essa pergunta. Aqueles que têm o coração de Jesus não têm medo de encarar a resposta a essas perguntas. Eu posso olhar aqui para algumas famílias, para algumas pessoas aqui de cima, em que horas foram gastas, mesa, conversa, aconselhamento. Talvez aquele dia eu tive que comer um pouco mais tarde, 00:30, né? 1 hora. Ou nem comer, eu vou direto para a cama, que eu não quero nem comer. Mas cada segundo investido, ao olhar para muitas pessoas que estão aqui nessa manhã, eu faria tudo de novo. Cada segundo, cada momento foi tão precioso. Porque são vidas, são almas. Jesus está a olhar para vidas naquele momento. Jesus está a olhar para almas. Há uma preocupação que transcende a realidade que os seus olhos veem. Ele está cansado, ele está com fome, é 12:00, está próximo ao horário do almoço, os seus discípulos vão atrás da refeição, ele está com sede. Mas diz assim comigo, que o que é ruim pode piorar ainda. Porque fala no versículo 7, nisso veio uma mulher, e o combo dela é que ela ainda era samaritana. Nisso vem uma mulher samaritana tirar água. Na direção de Jesus vem uma mulher, que é o real motivo de Jesus mudar toda a sua agenda, romper com todas as barreiras para estar naquele lugar. Vem na direção dele o que ele estava à espera, porque ele conhece, ele está conectado com Deus. Barreiras são quebradas. Diga assim comigo: tensão na Judéia. Fala forte: tensão na Judéia. Num território com um povo inimigo. Está cansado. Está com fome. E agora aparece uma mulher. Não há nada tão ruim que não possa piorar. Não que eu estou falando mal das mulheres também. E eu vou fazer uma brincadeira rápida aqui, porque eu não tenho os dados dessa pesquisa. Eu falei com alguns homens aqui. Eles vão dar risada. Mas eu vou, para quem é analítico, quer provas, depois eu vou atrás, tá bem? Mas saíram dados, e foram dados lá no Brasil. Eu estava assistindo uma reportagem e me chamou muita atenção que começaram uma pesquisa de divórcios, com muitos casamentos até homoafetivos, uniões. Começaram a fazer pesquisa sobre divórcio, chegaram a alguns números já, né, de que casamentos, números como do tipo, entre um homem com uma mulher, divórcio deu cerca de 43%, quase 50%. Homem com homem fizeram isso aí também, deu cerca de 30%. E mulher com mulher deu 70 e poucos %. Eu falei, nem elas estão conseguindo... se suportar.
Então já é um problema com um problema, porque nós sabemos qual. O casamento já é entre um homem e uma mulher, amém, meus irmãos? A palavra de Deus diz isso. Mas eu brinquei com os homens, né? Que nem elas estão conseguindo se aguentar, né? O ponto é que assim... Por que eu estava falando isso? Ela era uma mulher. E uma mulher naquela época, ela não podia nem passar no mesmo caminho que outro homem. Ela tinha que passar do outro lado da rua. A mulher não podia ter um encontro com outro homem. A mulher não podia, durante a refeição, os homens comiam numa sala e ela ficava à parte. Mas a lei, a regra da época, e a gente lamenta isso, porque a gente vai ver que no coração de Jesus as mulheres são aceitas, são amadas, são acolhidas. Aliás, as mulheres foram membros efetivas do ministério de Jesus. Grandes mulheres financiaram a sua obra. São as mulheres que ali têm o primeiro contato na ressurreição de Cristo. Mas as mulheres, nessa época, elas eram rejeitadas. Elas ficavam à parte na mesa, não ficavam na mesma mesa de comunhão. Elas tinham que ficar em pé à espera da ordem do marido para que fossem ali fazer o que ele pedia. As mulheres não podiam, um rabino não podia conversar, um mestre, um estudioso da palavra não podia conversar com a mulher em público. Um rabino não podia conversar nem mesmo com a sua própria mulher em público. Era proibido. E agora Jesus está ali a falar com uma mulher com uma vida moral reprovada, porque ela já tinha passado por 5 casamentos. A Bíblia não é clara se aqueles maridos morreram ou se ela se divorciou. A Bíblia não fala sobre isso, mas o 6º homem que ela está amaziada, ela não está casada. Ela está vivendo uma vida perante a lei daquela época imoral. E é dessa pessoa que Jesus se aproxima. É dessa pessoa que Jesus se conecta. Ele vence as barreiras culturais, ele vence as barreiras de preconceito, ele corre riscos de sofrer penalidade, de ser acusado, abandona a sua reputação para testemunhar a essa mulher, para se conectar a essa mulher, porque no reino de Jesus as pessoas são medidas pelo coração. Não é pela aparência, não é pela reputação, não é pela cultura, pelo hábito, pela religião. O Senhor Jesus conhece o nosso coração. Jesus dá uma aula para nós. Ele começa a trazer princípios de como pregar as boas novas, de como se conectar, de como tocar as pessoas ao chegar perto daquela mulher. Jesus estava em concordância com aquilo que ele tinha dito para Nicodemos em João capítulo 3. Ele fala, João 3,16, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus amou o mundo todo. Inclusive aquela mulher, vista como uma pecadora, vista como uma desprezada, Deus amou, Deus acolheu, Deus abraçou. Esse amor, porque Jesus estava conectado com o Pai, Jesus era um com o Pai, Jesus tinha comunhão intensa com o Pai. Ele é levado a amar aquela pessoa. Ele sabe que no coração de Deus todos são amados, todos são acolhidos, porque Ele amou a todos. O seu amor está à disposição de todos. O amor que quebra as barreiras, o amor que é o ágape. Esse amor começa a envolver aquela mulher, começa a abraçar aquela mulher. E o que chama a atenção é que o texto fala, veio uma mulher. Essa mulher vai em direção a Jesus, ele está no posto primeiro que ela. Ela vê, mas tem algo em Jesus, tem algo naquele homem que não faz com que ela se acolhe, com que ela vá para outra direção, com que ela não vá para aquele lugar para se sentir constrangida. Tem algo naquele homem que faz com que ela se aproxime dele. Tem algo especial, tem um amor, tem uma graça, tem um olhar, uma afeição, tem uma presença neste homem que faz com que essa mulher não se sinta temerosa. Ela vem. Tem algo diferente em você, meu irmão. Tem algo diferente na tua vida. A luz de Jesus, o Espírito Santo habita em mim e em você.
Nós carregamos a presença de Jesus. Quando nós damos esse passo de falar, de testemunhar de Jesus, de sermos testemunhas de Jesus, de irmos ao encontro das pessoas, de falarmos, nós não vamos sozinhos, nós precisamos ter em mente que nós vamos autorizados pelo próprio Deus, o ide de Deus, ali em Marcos capítulo 16, versículo 15, fala, ide ao mundo, é Ele quem nos comissiona, é Ele quem nos envia. Quando você estuda a grande comissão, a palavra de Jesus fala que Ele tem toda a autoridade dos céus e na terra, é Ele quem envia, é debaixo da autoridade dEle que nós vamos, é com a presença dEle que nós vamos cheios da graça dEle. Em Mateus capítulo 10, quando você começa a estudar, quando Jesus envia os seus 12 discípulos para pregar somente em Jerusalém, Ele dá autoridade para os seus discípulos, Ele vai e fala, preguem, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, façam isso, vocês vão ser presos, vocês vão ser acuados, mas quando vocês estiverem lá diante dos governadores, saibam, não vai ser vocês que vão falar, não é a boca de vocês. Mateus 10, 20 fala, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito do seu Pai falará por meio de vocês. É o Espírito Santo que nos capacita a falar, meus irmãos. É a presença dEle. Jesus está ali, um homem cheio da presença de Deus, um homem cheio da graça de Deus. Meus irmãos, nós temos a presença de Deus a habitar em nós. Se você crê em Deus, se você o confessou como seu Senhor e Salvador, a presença do Espírito Santo habita dentro do teu coração. Nós somos a habitação de Deus. Aquela mulher teve que ir até a fonte para encontrar Jesus, ela teve que se dirigir, porque Jesus estava ali como homem, mas hoje nós podemos ir até as pessoas e nós podemos levar água viva para ela, porque nós somos a fonte da água viva, a água viva habita em nós. E mais tarde Jesus disse em João capítulo 7, versículo 37 a 39, no último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz, quem tem sede, venha a mim e beba, pois as escrituras declaram, rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito Santo que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Naquela ocasião, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado, Ele estava ali ainda, mas hoje eu e você, quantos aqui têm o Espírito Santo? Quantos aqui têm o Espírito Santo? Por isso nós somos fontes ambulantes a andar sobre a terra, nós somos verdadeiras fontes a jorrar a presença de Jesus. Olha aí para a pessoa que está do seu lado e fala, você é a fonte, você é uma fonte. Jesus está ali na fonte, chega uma mulher samaritana, ela se sente acolhida. Parece muito fácil a gente ler hoje, parece se a gente não percebe o contexto. Esse encontro de Jesus com essa mulher. Ele encontrou, falou, parece algo muito automático. Mas a gente precisa entender todo o contexto da palavra, meus irmãos. A gente precisa entender tudo o que está acontecendo ao redor. Para que a gente entenda a profundidade desse encontro. Para que a gente entenda o coração de Jesus nesse encontro. Para que a gente entenda por que essa mulher reagiu da maneira como ela reagiu. Para que a gente entenda por que aquela mulher foi tão marcada por esse amor. Tanta coisa foi derrubada, foi dissipada naquela hora, diante desse encontro. Jesus olha para aquela mulher e fala, me dê um pouco de água. Jesus está no poço. E é óbvio que o melhor é dizer, ele, em coerência com o lugar que ele estava, ele faz uma pergunta natural, ele estabelece um contato natural com aquela mulher. Me dá um pouco de água. Ele fala de algo, ele começa aquela abordagem com aquela mulher, ele começa aquela conexão com aquela mulher em palavras do lugar onde ele estava. Jesus podia até ter falado, eu sou o Filho de Deus, eu estou aqui para dizer, você precisa da salvação. És uma pecadora. Mas Jesus está construindo algo que nós precisamos aprender com Ele quando nós vamos testemunhar a respeito do amor de Deus para as pessoas.
que nós precisamos entender, o nosso testemunho precisa começar a partir de onde nós estamos, usando os elementos de onde nós estamos. É isso que Jesus está a fazer. Água, poço, deixa eu puxar um assunto com essa mulher. Eu já sei tudo que ela precisa, mas ela precisa perceber que ela é acolhida, que ela é aceita aqui. O que eu quero mudar, o que eu quero transformar. Às vezes nós precisamos nos livrar dos crenteiros, sabe, meu irmão? Por um instante, e ser mais natural a falar sobre Jesus. Às vezes um bom dia, já falei isso outras vezes e repito, um como você está muda tudo. Um jantar, uma mensagem. Não é falar, vamos para a igreja. Às vezes a pessoa não sabe nem o que tem lá na igreja. Seja igreja na vida dela. Seja Jesus na vida dela. Sente com ela na mesa de um café e, ao falar sobre a vida e sobre as coisas da vida, deixe ela ver Jesus jorrando da tua boca, as tuas escolhas, as tuas respostas, o teu olhar, o teu abraço. O bolo que chega na casa dela quando ela não está a esperar. Faça isso. Você consegue perceber qual Samaria que você precisa entrar nesses dias? Qual pessoa que você precisa estabelecer conexões naturais? Sabe, coisas desse tipo, um telefonema, um abraço, um prato de comida são mais ou tão teológicas quanto dizer Jesus te ama. Entregar um folheto para a pessoa, não sou contra isso. Mas nós precisamos fazer como Jesus, se conectar às pessoas, conversar com as pessoas. Jesus nos chama para sermos espiritualmente naturais e naturalmente espirituais. Nós não somos almas penadas que estamos andando sobre a terra, entende, meu irmão? O próprio Jesus não fez isso. Vai aparecer 2 anjos aqui no poço e você vai ver que eu sou o Filho de Deus. Não, dê-me água. Algo começa a acontecer no coração daquela mulher. Esse encontro de Jesus com essa mulher. Esse encontro começa a mexer com o coração. Jesus começa a falar de coisas a partir de onde ele está. Minha pergunta para você nessa manhã, onde você tem estado? Onde é o teu campo missionário? Onde é o lugar que você está a maior parte do seu tempo? Você tem estabelecido conexões? Você tem olhado para essas pessoas com o olhar da agenda do céu? Eu lembro que um dos evangelismos que a gente fazia na noite, eu fui fazer um evangelismo com um jovem e entrei na roda e eu já disse que nós fazíamos isso com uma direção de Deus. Por um longo período fizemos evangelismos em balada noturna, em lugares com muitos jovens a beber, usar droga, eu levava uma equipa comigo. Eu me lembro que eu entrei numa roda e estava ali o Júnior. E muito intelectual, fazia filosofia, economia, e eu confesso para vocês que eu não sei nada de economia. Mas o que eu sabia de economia, eu gastei naquela noite, naqueles 40 minutos de conversa. Talvez ele tenha achado que o meu conhecimento era muito raso, com certeza era, mas eu consegui, depois de assuntos sobre economia e política, ali a gente quase estava definindo os próximos passos do mundo, nós dois ali. Não, porque eu acho que tem gente que... Quanto comentador tem aqui na TV, gente? Meu Deus. Definindo os próximos passos, né? O que vai acontecer. E ali a gente começou a conversar e nisso nós começamos a falar sobre Jesus. Uma conexão de anos que dura até hoje. Essa semana eu recebi uma mensagem do Júnior falando, olha, estou precisando de ajuda, olha, a gente conversou sobre a palavra. Porque o evangelismo, a conexão começa a partir de onde você está. Você está na faculdade? Você está na escola? No escritório? Comece a partir dali, porque a missão começa onde você está e termina onde Deus quer.
Reconheça, ensina o que você precisa falar, a maneira como você pode falar. Jesus faz isso. Ele percebe que aquela mulher se conecta a ele começa a falar sobre coisas mais profundas e no versículo 9, a mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom, o presente de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Jesus sabe que aquela mulher precisa, ele sabe que o coração daquela mulher está aflito, ele, na sua alma, Jesus sabe de todas as coisas, ele sabe que aquela água do poço de Jacó não era suficiente para suprir as dores, as carências do coração daquela mulher. A conexão de Jesus atinge níveis mais profundos, ele sabe o que Deus quer para aquela mulher, e no versículo 13 ele fala, Jesus respondeu: quem bebe dessa água, mulher, logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota de dentro dele, lhe dá a vida eterna. Versículo 15, por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Essa mulher, ela começa a se expor, ela não está percebendo muito o que está acontecendo ali, ela não tem entendimento de todo o contexto. Ela está meio como Nicodemos no capítulo 3, que achou que deveria voltar para o ventre da sua mãe, nascer novamente. Ela não está entendendo a figura de linguagem que Jesus está usando, não está entendendo, ela não tem a visão espiritual ainda, mas há um anseio no coração dessa mulher, há uma sede de vida, há uma sede por buscar um contentamento, uma alegria, porque até aquele momento essa mulher, ela foi marcada por várias desilusões amorosas, ela buscou talvez ser feliz em vários relacionamentos, em várias coisas, ela está em busca, mas Jesus, ele está ali não para oferecer uma solução momentânea para aquela mulher. Esse encontro é para gerar um processo de transformação. A mulher acha que Jesus está a falar sobre a água do poço, mas Jesus está a falar sobre salvação e vida eterna. É isso. Porque é isso que Jesus faz. É isso que Jesus fez quando nós o encontramos, quando Ele nos encontrou. Ele nos salvou, Ele tem nos transformado, mudado, uma revolução começa a acontecer no nosso coração. Quantos aqui têm vivido isso na sua vida? Um encontro transformador, um Jesus que entra e começa a te mexer, te encher, porque Ele não tem algo momentâneo, Ele não tem algo paliativo para você, não, Ele tem vida e vida em abundância. Ele disse isso alguns capítulos para frente, João capítulo 10, versículo 10, mas eu vim para dar vida e vida com abundância. Eu tenho vivido isso na minha vida, meus irmãos. De um menino tímido, de um magricelo, medroso, que ainda continua magricelo, mais ou menos. Com a síndrome do patinho feio. Tinha tudo para ficar deixa no meu canto aqui quieto. Não mexe comigo, está tão bonzinho aqui no meu quadradinho. Mas um dia Jesus entrou na minha vida, na minha história. Ele fez enxergar coisas em mim que nem eu mesmo podia enxergar. Ele fez fazer coisas que eu nunca imaginei fazer na minha vida. Porque é isso que Ele faz, o encontro dEle conosco nos transforma. No versículo 16, Jesus olha para aquela mulher de forma poderosa, porque Jesus prega e testemunha, Ele fala na autoridade de Deus, na autoridade sobrenatural. Ele disse para aquela mulher, a conversa parece que muda de panorama. Para que Jesus toca nesse assunto? Mas Ele olha para aquela mulher e fala: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com que você vive agora não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Sabe, o que Jesus faz nessa hora é mexer em algo na vida dessa mulher que era delicado, que era constrangedor, mas que dizia respeito ao seu pecado, sabe?
porque ele está a falar sobre a boa notícia, mas nós não vamos experimentar a boa notícia se nós não sabemos que existe uma má notícia, que nós estamos distantes de Deus, que nós estávamos separados por conta do pecado. Nós não vamos nos arrepender se nós não entendemos que nós somos pecadores. Aqui ele toca num assunto delicado, sensível, mas ele está a expor algo vergonhoso daquela mulher, para que ela perceba que ela é uma pecadora, que ela perceba que ela precisa se arrepender e que ele quer conduzir ela para uma novidade de vida. Não há salvação sem arrependimento, sem reconhecimento de pecado, meus irmãos. Tem muitas pessoas a viver aí, a andar, está tudo bem, estou com meu dinheiro, não preciso de nada, tenho as coisas na força do meu braço, estão a caminhar, são bonzinhos a caminhar rumo à perda da salvação, rumo a uma vida de miséria. A Bíblia fala isso. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por isso que o assunto da vida eterna e da pregação do Evangelho, das boas novas, é algo urgente. Jesus não passa pano, Jesus não faz vista grossa, ele vai no cerne da questão. Ele cutuca aquela mulher, ele mexe, porque ele está na autoridade de Deus. Ele sabe qual é a zona de conflito, ele sabe o que precisa ser resolvido. Ele sabe o que levou aquela mulher para uma vida de várias desilusões. Ele mexe na ferida. Ele está cheio do poder de Deus, da autoridade de Deus. Não tem como haver salvação sem que haja o reconhecimento de que somos desesperadamente corruptos. Aquela mulher olha para ele e fala: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Primeiro ela chama de judeu ele. Agora ela já enxerga algo, o poder de Deus na vida desse homem. Porque Jesus estava ali no poder de Deus. Jesus nos envia debaixo desse poder, meus irmãos. Debaixo dessa autoridade. Atos capítulo 1, versículo 8. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Serão minhas testemunhas na Judéia, na Samaria, até os confins da terra, em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Quando você testemunha, quando você sai para testemunhar, você sai debaixo da autoridade do poder de Jesus. E Ele pode te usar, Ele pode usar a tua boca, Ele pode usar as tuas mãos, Ele pode usar a tua oração, a tua pregação. Quando Jesus envia os discípulos ali, em Marcos capítulo 16 e 15, Ele fala: ide ao mundo e pregar o Evangelho. Quando você lê a sequência do texto, Marcos 16, 17 a 20 fala: e estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes será algum dano, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. Eles obedeceram, eles responderam a esse chamado e eles desfrutaram, eles provaram dos sinais porque obedeceram. Eles foram na autoridade de Deus. E você, o que faremos? O Senhor te chama a ser uma testemunha, a se conectar com pessoas. Mas aí fica a pergunta onde estão os discípulos? Fala assim comigo, onde estão os discípulos? Adiantando um pouco esse texto, porque nós não temos tempo de esmiuçar todo ele. Os discípulos chegam ali no versículo 27, vem Jesus com a mulher, ficam um pouco escandalizados com aquela cena. Ninguém tem coragem de questioná-lo, porque ele é o mestre, ele é o rabino, mas eles chegam com as sacolinhas na mão, sacolinha do Pingo Doce, outro do Continente. Todo mundo resolveram o problema deles, foram para Sicar, e eles olham, veem aquela cena, eles não percebem nada, eles não entendem o que está acontecendo, porque os seus olhos estão ainda tão impregnados com o natural, com as coisas da terra, eles estão preocupados com suas próprias coisas. A palavra fala que aquela mulher sai daquele lugar, larga o cântaro dela e sai anunciando para a cidade de Sicar.
o homem que ela tinha encontrado, mas os discípulos, eles estão mais preocupados em matar a sua fome natural. Eles olham para Jesus e falam: Jesus, você precisa comer. Você precisa... A palavra fala ali em João 4,31 que eles insistiram para que Jesus comesse. Come alguma coisa, Jesus. Jesus fala para eles no versículo 34: meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Será que eu vou ter que desenhar para vocês? Será que eu vou ter que explicar? Vocês não viram a mulher que saiu daqui agora? Vocês não estão a perceber o que está acontecendo? Você não viu uma mulher largar um cântaro e sair desesperada, marcada? Eles não conseguem enxergar, eles estão a olhar para o seu próprio umbigo, eles não conseguem ver. Essa mulher, a Bíblia fala que ela fala e depois uma multidão vem em direção a Jesus, porque Jesus está a cerca de 1 quilômetro da cidade de Sicar, e começa a vir aquele povo que ouve o testemunho dessa mulher, marcada, algo profundo acontece no coração daquela mulher. Uma mulher que chama Jesus de judeu, depois chama Jesus de profeta e chama ele de Messias. Ela está a entender quem é Jesus. Essa mulher, ela sai, a Bíblia fala que ela sai, ela vai em direção a Sicar, ela começa a falar, e versículo 29 diz que a mensagem dela é a seguinte: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Venham ver o homem que veio, que falou tudo que eu tinha feito. Venham ver o homem que viu a minha vergonha. Venham ver o homem que viu o quanto eu era imunda dos meus pecados. Venham ver o homem que me aceitou. Venham ver o homem que sabia tudo que eu era, tudo que eu fazia, mas mesmo assim ele me amou. Venham ver ele. Ele me aceitou do jeito que eu era. Porque o seu amor, ele dissipa a multidão dos pecados. O seu amor derruba as barreiras. O seu amor enxerga além. O seu amor enxerga essa mulher. Romanos 5,8 fala que ele nos alcançou quando ainda éramos pecadores. Mas os seus discípulos não conseguem enxergar. Uma multidão está vindo de Sicar até Jesus. Queria pedir para os músicos subirem. Uma multidão está vindo de Sicar até Jesus, da cidade dos bêbados, por causa do comentário daquela mulher, por causa do testemunho daquela mulher. E aí Jesus olha no versículo 35, fala: vocês não costumam dizer, ainda faltam 4 meses para a colheita, mas eu lhes digo, despertem, olhem, levanta a cabeça de vocês, tira o olho da sacolinha do continente, tira o olho da sacolinha do Pingo Doce, tira o olho dos seus próprios anseios, olhem, porque há uma colheita, os campos estão maduros para a colheita, mas para isso vocês precisam ter uma perspectiva do coração de Deus, uma visão celestial. Despertem, olhem em volta. Vocês estão preocupados com vocês mesmos, não conseguem enxergar as pessoas, suas preocupações terrenas são prioridades. Vocês vão a diversos lugares do vilarejo, aqueles discípulos entram na padaria, aqueles discípulos entram em vários lugares para comprar talvez os legumes, eles passam por várias pessoas, eles conversam com muitas pessoas, mas eles não conseguem enxergar almas, não levam ninguém. Estão preocupados em suprir os seus próprios interesses. Será que isso é algo um pouco parecido com aquilo que nós vivemos nos dias de hoje, meus irmãos? Jesus dá uma aula. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai e concluir a sua obra. Ei, discípulos, é dessa maneira que eu sou edificado. É dessa maneira que eu me torno mais forte. É dessa maneira que eu cumpro a vontade do meu Pai. Sabe, meus irmãos, talvez alguns estão mais fracos e desencorajados porque estão a cumprir a sua própria vontade nesses dias. Talvez alguns estão mais fracos e desanimados porque estão a viver, a correr em busca de benefício próprio. E o que Jesus está a nos ensinar nesse encontro é que há mais bênção em dar do que receber. Jesus está menos preocupado em comer, porque comer é importante, nós morreremos se não comermos, nós morreremos se não bebermos, mas Jesus está menos preocupado em comer e mais preocupado em oferecer àquela mulher uma solução definitiva que podia mudar a história da vida dela, podia mudar o fluxo da vida dela. Ela está ali no poço para buscar uma solução momentânea que mataria a sua sede, mas Jesus está ali para lhe trazer uma situação, uma solução definitiva.
viva, oferecer água viva para ela. Não existia nada mais importante na agenda de Jesus do que tocar a vida daquela mulher. Parar tudo que ele estava fazendo. Sentir um pouco de fome, deixar a fome de lado e falar, não, eu preciso tocar a vida dessa mulher. E hoje eu e você somos o poço, meu irmão. A água viva está em você. Você pode oferecer essa água viva. O texto termina dentro do que eu li nessa manhã. João 4, 39, 42. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com ele. E ele ficou 2 dias. É isso que o amor faz. De ódio. É isso que a graça de Jesus faz. De um ódio, de uma rivalidade. Esse povo olha para Jesus. Você não pode ficar aqui mais um pouco com a gente? Você não pode falar mais para a gente? E por causa da sua palavra, muitos outros creram e disseram à mulher, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador no mundo. O encontro de Jesus com aquela mulher atinge uma cidade inteira. Atrás daquela simples mulher, havia uma cidade inteira. Quando Jesus muda toda a rota da sua viagem, quando ele não passa por nenhum dos 2 caminhos, escolhe passar por Samaria, Jesus estava a olhar para uma mulher, e ao olhar para uma mulher, estava a olhar para uma cidade toda. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Agora aquela mulher se torna uma testemunha de Cristo. Ela deixa o cântaro no poço e sai correndo, enquanto os discípulos estão com as sacolas na mão. Ela deixa aquilo que ela foi, a água para beber, para matar a sua sede. Ela abandona, ela mostra, ela está com a mesma sintonia de Jesus. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Deixa a água, eu vou anunciar isso. É muito rápido. Ela entende rápido. Essa mulher está a espalhar água viva, uma cidade toda. Rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. João 7. Sabe, talvez a pessoa que você irá testemunhar, aquela que você olha hoje falando, é tão difícil. Não? Talvez ela, atrás daquela pessoa, há uma multidão. Aliás, meu irmão, atrás de você há uma multidão. Aquela pessoa que saiu parar para gastar 10, 15 minutos, talvez possa ser um próximo líder de célula, um próximo supervisor, um evangelista, alguém que vai pregar a palavra, uma testemunha de Cristo. Foi isso que Jesus viu ao olhar para aquela mulher. Eu não estou me conectando a uma mulher, estou a me conectar com uma cidade. Meu irmão, atrás de você, olha, é uma palavra que a gente fala muito, mas você vai falar comigo, olhe para a pessoa que está do seu lado e fala assim, atrás de você é uma multidão, meu irmão.